Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei que dia ou horário que vocês vão estar assistindo este vídeo, mas eu estou aqui a pedido da professora Mayara para resolver com vocês aquelas atividades que ela passou na lista de progressão aritmética, que tem aquelas fotos do Harry Potter, que está escrito FM Agostinho Simonato, progressão aritmética, atividade 1. Então, eu vou estar resolvendo ela aqui com vocês por meio desses slides. Já vou dizendo que me esqueci de um detalhe, e quando tem questões que vão ter fórmulas, que vão ter algumas questões que eu vou precisar de fórmulas, eu vou ter que lançar as observações de todas as alternativas para depois lançar as fórmulas, porque eu esqueci de um pequeno detalhe na hora de sincronizar isso. Então, a gente vai meio que já ter um spoiler das outras questões, mas a gente vai analisar cada uma delas, uma de cada vez, né? Então agora a gente vai começar com a questão 1. Tem a foto do menino Harry aí, e aí ele pede para a gente completar as sequências. Na letra A, nós temos a sequência 8, 15 e 22. Existe um padrão, por a lista já ter anunciado, por a gente já saber que a lista é de PA, existe um padrãozinho nas PAs. As PAs são sequências de números que tem que ter pelo menos 3 números nessa sequência. E para a garantia dela ser PA, a diferença entre os números sucessivos tem que dar sempre o mesmo número, a mesma constante que a gente chama de razão. Mais para frente eu fiz uma anotaçãozinha com isso que eu quis dizer teoricamente. Mas o que isso significa? Nós temos uma sequência de 4 números, por exemplo. Para a gente saber a razão dessa PA, a gente vai pegar o quarto número menos o terceiro e vai achar um valor. Digamos que o valor seja x. A gente pega o terceiro número menos o segundo, faz a subtração e acha um valor, que vai ser x. A gente pega o segundo, subtrai do primeiro e acha um valor x. Esses x's têm que ter o mesmo valor para essa sequência ser considerada uma PA. Ou seja, a gente pega um termo, subtrai do seu antecessor e esse resultado vai ser a nossa razão, caso essa sequência seja uma PA. Então, primeiramente na letra A aqui a gente deve identificar a razão dessa PA. E bom, aqui a gente pode fazer 22 menos 15 ou 15 menos 8. Eu fiz 15 menos 8, a gente tem a razão 7. Como a gente tem a razão, agora a gente soma 7 com os números. Por exemplo, se eu somar 7 com 22, eu encontro o quarto termo, que é o 29. Se eu somar 7 com 29, eu encontro o quinto termo, que é o 36. E se eu somar 7 com 36, eu encontro o sexto termo, que é 43. E aí a nossa sequência da letra A fica 8, 15, 22, 29, 36 e 43. Na letra B, nós temos a sequência 35, 31, 27 e por aí vai. A gente também precisa inicialmente encontrar essa razão. Notem que a razão desta vai ser uma razão negativa, porque a sequência ela está decrescendo. Tem um outro nome específico para essa sequência, mas a gente vai trabalhar como sequência crescente e decrescente. Então a gente pega o segundo termo menos o primeiro, ou o terceiro termo menos o segundo. Aqui eu optei por fazer o segundo menos o primeiro. Então 31 menos 35 dá menos 4. Mas por que menos 4? Eu estou te devendo R$35. Eu estou aqui com R$31 para te pagar. Eu não consigo pagar a minha dívida toda. Eu fico te devendo R$4. Por isso que 31 menos 35 é menos 4. Agora que a gente tem a razão menos 4, em vez de somar, a gente vai subtrair. A gente vai pegar o 27, que é o terceiro termo, vai subtrair 4 para achar o quarto termo, que é 23. A gente pega o 23 e subtrai 4 e a gente acha o quinto termo, que é 19. A gente pega o 19 e subtrai 4 para encontrar o sexto termo, que é 15.
Então, a gente tem a nossa sequência da seguinte maneira: 35, 31, 27, 23, 19 e 15. Né? A próxima questão é a letra C. Ela já está organizada de um jeito diferente. Tem um quadrado em branco, aí temos 18, 8, menos 2, quadrado em branco e quadrado em branco. A gente precisa novamente achar a razão. Então, a gente pode fazer o quarto termo menos o terceiro, ou o terceiro menos o segundo. Eu optei por fazer o terceiro menos o segundo. Então, nós temos 8 menos 18, que dá menos 10. Por que negativo? Porque, novamente, eu estou te devendo R$18, mas eu só tenho 8 para te pagar. Eu não consigo pagar a minha dívida. Então, no final das contas, eu acabo ainda tendo uma dívida com você de R$10. Agora que a gente tem essa razão, a gente tem que encontrar os termos. Então, vamos começar encontrando o quinto e o sexto termo. Como que a gente faz isso? A gente pega o quarto termo, menos 2, e subtrai 10 dele. Como assim? A gente faz menos 2, menos 10, para encontrar o quinto termo, que é o menos 12. Para encontrar o sexto termo, nós subtraímos 10 de menos 12. Como assim? Nós fazemos menos 12, menos 10 e encontramos o sexto termo, que é menos 22. Agora, olha a bizarrice. Para a gente achar o primeiro termo, a gente não vai subtrair 10. A gente vai somar 10 com o segundo. Como assim? O segundo é 18. A gente soma 10 com ele, temos que o primeiro termo é 28. Mas faz sentido a gente somar de um lado e subtrair do outro? Vamos ver se faz sentido. Se você pega o 28 e subtrai 10, você cai em 18. Se você pega o 18 e subtrai 10, você cai em 8. E subtraindo 10, a gente consegue encontrar novamente esses valores de antes. Então, uma observação importante aqui. Se nós quisermos encontrar valores posteriores, ou seja, valores que vêm depois, nós vamos subtrair. Por exemplo, se eu quero encontrar o quinto termo e eu tenho 4, eu subtraio a razão. Mas, se nós quisermos encontrar valores anteriores, valores que vêm antes, como por exemplo, eu tenho o segundo termo e quero encontrar o primeiro, eu vou somar a razão no segundo termo. Aí a nossa sequência fica da seguinte maneira: 28, 18, 8, menos 2, menos 12 e menos 22. Letra D. A letra D a gente já vai ter que usar um pouquinho mais de conhecimento do conteúdo de PA, de progressão aritmética. Né? Nós temos a sequência que começa com 3, quadrado em branco, 17, quadrado em branco, 31, quadrado em branco. Nós temos que encontrar novamente a razão que dessa vez nós vamos chamar de R. Mas não tem números sucessivos que eu posso fazer essa subtração. Então eu tenho que usar um termo matemático. Eu tenho que usar a fórmula do termo geral da PA. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Aqui, a n representa o último termo, A1 representa o primeiro termo da sequência e n representa o número de termos e R representa a sua razão. Nós sabemos que A1 é igual a 3. Nós não sabemos o AN, porque nós não temos o último termo. Mas nós podemos usar o AN como sendo o terceiro termo ou o AN como sendo o quinto termo, porque nós sabemos o valor desses termos. Aqui eu optei em usar o AN como 17, que é o terceiro termo, para o cálculo ficar um pouco menor. Como consequência direta disso, o nosso N vale 3. Mas por que vale 3? Porque o 17 é o terceiro termo. Então a nossa sequência começa no 3, tem um quadrado em branco e termina no 17. Então tem 3 termos dentro dessa sequência. Aplicando esses valores na fórmula, a gente encontra a seguinte situação. Nós temos que a n, que é 17, é igual a 3, que é o A1, mais 3 menos 1, entre parênteses, vezes R, que é a razão. O 3 aqui é o número de termos que a nossa sequência tem. Então, passando esse 3 para o lado de cá, subtraindo, nós temos que 17 menos 3 é igual a, olhando para o lado de cá agora, 3 menos 1, 2. 2 vezes R, 2R. Suponhamos que
talvez com R vocês devam estar achando estranho. Então, lembram como vocês faziam quando um número multiplicava o x? Lembrando que esse x aqui não é x letra, é o x da operação de multiplicação. Lembram como que vocês faziam? Quando tinha 2 vezes o x, a gente chamava de 2x. Aqui é a mesma situação, 2 vezes o r, então a gente chama de 2r. Resolvendo essa subtração aqui, nós temos 17 menos 3, 14, igual a 2r. Repetimos a parte de cá. Nós passamos esse 2 dividindo o 14, porque nós não queremos o valor de duas razões, nós queremos o valor de uma razão só. Então, nós temos que r é igual a 14 dividido por 2, logo r igual a 7. Top demais! Achamos nossa razão. Dá para a gente prosseguir agora. A gente pega 7 e soma com 3 para a gente achar o segundo termo, que é 10. A gente pega o 7, soma com 17 para achar o quarto termo, que é 24. A gente pega o 7 e soma com o 31 para encontrar o sexto termo, que é o 38. Desse modo, a nossa sequência ela fica da seguinte maneira: 3, 10, 17, 27, 31 e 38. Top demais. Vamos passar para a questão 2. Ela nos pergunta qual das sequências abaixo é uma progressão aritmética. E nós vamos analisar alternativa por alternativa até a gente descobrir qual que é a certa. Como eu tinha comentado antes, para ser APA, a diferença entre os termos sucessivos da sequência deve ser sempre a mesma. Ou seja, o segundo termo menos o primeiro tem que dar R, o terceiro termo menos o segundo tem que dar R, o quarto termo menos o terceiro tem que dar R, e assim sucessivamente no decorrer da PA. Caso o segundo termo menos o primeiro dê em R e o terceiro menos o segundo dê em S, isso não é uma PA, porque R não é igual a S. Por exemplo, o segundo termo menos o primeiro dá 2, e o terceiro termo menos o segundo dá 4, isso não é uma PA, porque a razão não é a mesma, a razão sofreu uma modificação. Agora a gente vai analisar a letra A, que é a sequência 6, 16, 26, 35. A gente subtrai 16 menos 6 e encontra 10. Top! Quando a gente subtrai 35 menos 26, a gente encontra 9, o que já descaracteriza essa sequência como uma PA. Então a letra A, erradinha, erradona, não é a nossa resposta. Na letra B, a gente subtrai 5 menos 12 e encontra menos 7. Porém, quando a gente subtrai menos 3 menos mais 5, ou seja, a gente está subtraindo o terceiro termo do segundo, a gente encontra menos 8. E olha só, menos 8 é diferente de menos 7. Por isso, a nossa letra B também não é uma PA. Letra C agora. Quando a gente subtrai 10 de 2, o segundo menos o primeiro, a gente encontra 8. Porém, quando a gente subtrai 50 de 10, que é o terceiro menos o segundo, a gente encontra 40. Olha só como as razões elas não são iguais. Por isso a letra C não é uma PA. E a gente vai para a letra D agora. A gente, ao subtrair 11 menos 12, que é o segundo termo menos o primeiro, encontramos menos 1. Porém, quando a gente subtrai 9 menos 11, que é o terceiro menos o segundo, a gente encontra menos 2. As razões são diferentes, portanto, isso não é uma PA. E a gente fecha com a letra E. Quando a gente subtrai 20 menos 5, que é o segundo menos o primeiro, a gente encontra 15. Quando a gente subtrai 35 menos 20, que é o terceiro menos o segundo, a gente encontra 15 novamente. E quando a gente subtrai 50 menos 35, que é o quarto menos o terceiro, a gente encontra 15 mais uma vez. As razões foram sempre 15, foram sempre iguais, então essa sequência é uma PA. A nossa resposta certa é a letra E. Número 3, questãozinha light, questãozinha sussa. Ela pede para a gente determinar a razão das progressões aritméticas. Beleza, o exercício já te falou. Isso é uma PA, eu quero as razões. Então vamos para a letra A. Para encontrar a razão,
basta a gente subtrair os termos sucessivos. Vamos pegar na letra A 26 menos 19, que é o terceiro termo menos o segundo. A gente encontra a razão sendo 7. Na letra B, vamos subtrair menos 1 menos mais 7. Menos 1 é o segundo termo, 7 é o terceiro termo. Menos 1 menos mais 7. Antes de efetuar essa conta, a gente vê que tem um menos e tem um mais dentro do parênteses. Então, a gente faz aquela regra de sinais. Menos com mais, menos. Então, menos 1 menos 7 dá menos 8. Menos 1 menos 7 não é 6, não, gente. Se eu estou te devendo 1 e passei a te dever mais 7, eu passo a te dever 8. Vamos ficar bem atentos para não errar sinais. Letra C. Vamos subtrair 58 de 33. 58 é o terceiro termo, 33 o segundo. Nós encontramos a razão sendo 25. E na letra D, subtraímos 5 menos mais 20, ou seja, subtraímos o segundo do primeiro. Menos com mais, menos. 5 menos 20, menos 15. Ou seja, estou te devendo 20. Vou te pagar 5, continuo te devendo, só que dessa vez eu te devo 15. Menos 15 é a razão dessa PA. Com isso a gente fecha 3. Vamos para 4. Aqui as coisas começam a complicar um pouquinho mais, porque o Harry vai disputar o quadribol e ele voa em sua vassoura 400 metros a mais que a distância percorrida no dia anterior. Ou seja, a razão dessa progressão é 400 metros por dia. Então, se ontem ele percorreu 100 metros, hoje ele está percorrendo 500, amanhã 900 e por aí vai. A gente sabe que no sexto dia, Harry voou 3.200 metros, ou seja, a gente sabe que o sexto termo é 3.200. Observação importante, nesse exercício, o sexto termo vai ser o nosso AN, vai ser o nosso último termo. E a pergunta é, qual é a distância percorrida por Harry no segundo dia? Nós precisamos achar o A2, correto? Como que a gente faz para achar o A2? Antes, a gente precisa achar o A1. Para a gente achar o A1, a gente aplica na fórmula do termo geral, já sabendo que o nosso AN é 3.200, o nosso N é 6 e o nosso R é 400. Agora é aquele spoiler que eu falei que ia acontecer de vez em quando. E vamos para a conta. Olha que monstro de conta. Não é tão monstruosa assim, não. Como que a gente resolve? 3.200, que é o AN, é igual a A1, que é quem a gente quer descobrir, mais 6, que é o N, menos 1, vezes, esse menos 1 aqui vem da fórmula, gente, e o 400 é a nossa razão. Então, nós temos que 3.200 é igual a A1. Vamos resolver essa parte de dentro aqui agora. A gente repetiu essa parte. Aqui a gente tem que 6 menos 1 é 5. E 5 vezes 400, 2.000. Então, nós temos que passar esse 2.000 para o lado de cá, subtraindo de 3.200, para poder isolar e encontrar o nosso A1. E quando nós fazemos isso, que é o que está representado aqui, nós encontramos A1 sendo 1.200. Agora que a gente encontrou o A1, a gente soma os 400, que são a razão, com 1.200, para poder achar a distância percorrida por ele no segundo dia, que são exatamente 1.600 metros. Com isso, a gente mata a questão 4 e vamos embora para a questão 5. Tem um queridão aqui que nos faz o seguinte indagamento. Quantos números ímpares existem entre 82 e 268? Aí você pensa, para que esse cara está me perguntando isso? Para que eu vou querer saber quantos exercícios que tem? Mas você se sente desafiado. Quantos exercícios vê? Quantos números ímpares? Mas aí você se sente desafiado e resolve responder para esse cara, para mostrar que você manja de matemática. O primeiro número ímpar que a gente tem nessa sequência de números do 82 até o 268
é o 83. Ah, mas por que esse número é ímpar? Porque é o seguinte, eu vou falar aqui para vocês uma coisa, que foi uma coisa que eu levei bastante tempo para descobrir, mas quando eu descobri mudou minha vida. Como é que eu sei que um número é par e como que eu sei que um número é ímpar? Um número par é aquele que quando você divide por 2, o resto da divisão é zero. Como assim o resto da divisão é zero? Por exemplo, 4 a gente sabe que é par. 4 dividido por 2 dá 2 e resto zero. Como assim? Algebricamente falando, quando a gente faz aquele esqueminha no caderno, 4, aí puxa aquele sinal da divisão, bota o 2, embaixo do 2 a gente bota um outro 2, embaixo do 4 fica um zero. Aquele zero lá é o resto. Se a gente fizer isso algebricamente, a gente sabe o quê? Que 4 é igual a 2 vezes 2 mais 0. Ou seja, um número par é aquele que quando você divide por 2, o resto da divisão é 0. Isso serve para qualquer par. 16 dividido por 2 é 8, resto 0. 100 dividido por 2 é 50, resto 0. E por aí vai. E o número ímpar? O número ímpar é aquele que quando você divide por 2 e o seu resto é 1, vamos pegar o 5 e dividir por 2, por exemplo. 5 dividido por 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2 mais 1. Se a gente fizer aquele esquema no caderno, 5, puxa o sinal da divisão, bota um quatrinho lá. Bota um quatrinho, bota um 2, embaixo do 2 a gente coloca um 2, embaixo do 5 a gente coloca um 1. Eu não estou fazendo isso aqui para vocês porque eu ainda sou meio leigo nisso. Eu não sei como que faz aqui, mas eu vou tentar aprender. E algebricamente a gente tem que 5 é igual a 2 vezes 2 mais 1. Ou seja, um número é ímpar quando você divide ele por 2 e o resto da divisão é 1. Isso serve para qualquer ímpar. 11 dividido por 2 dá 5 e resto 1. 17 dividido por 2 dá 8 e resto 1. E por aí vai, né? Então a gente sabe que o primeiro número ímpar é 83 e o último número ímpar é 267. A gente sabe que a razão é 2. Como que a gente sabe disso? O próximo ímpar depois do 83 é o 85. 85 menos 83 dá 2. O próximo ímpar depois do 85 é o 87. 87 menos 85 é 2. Opa! Vamos ver se repete mais uma vez. O próximo ímpar depois do 87 é o 89. 89 menos 87, 2. Ou seja, a gente sabe que a razão é 2. Vai ser sempre 2, porque um número ímpar somado com 2 dá novamente um número ímpar. Agora a gente aplica a fórmula do termo geral para poder encontrar o valor de n, a quantidade de números ímpares que a gente vai ter, que fica essa conta gigantesca aí. 267 a n, 83 a 1. N é o que a gente quer descobrir, menos 1 da fórmula, e esse 2 é a nossa querida razão. A gente passa esse 83 para o lado de cá subtraindo, encontramos isso aqui. Fazemos a distributiva. O que é distributiva? Vocês conhecem, provavelmente conhecem como chuveirinho, que é pegar esse 2 aqui. Oh, meu mouse sumiu na hora H. Pegar esse 2 aqui, multiplicar por esse menos 1 e também multiplicar por esse n. Quando a gente faz esse chuveirinho, a distributiva, nós encontramos 2n, que é 2 vezes n, e menos 2, que é 2 vezes menos 1, mais vezes menos 2 vezes 1, 2, menos 2. Quando a gente realiza essa subtração aqui, 267 menos 83, encontramos 184. E a gente tem que passar esse 2 para o lado de cá, com sinal invertido, no caso somando, porque aqui é negativo, vai passar para lá somando. Então a gente fica com 184 mais 2 é igual a 2n, mantemos ele do lado de cá da igualdade. 2n é igual a 186, que é o resultado desta soma aqui. A gente passa esse 2 dividindo, porque a gente não quer saber o dobro da quantidade de números. A gente quer saber a quantidade de números.
Então, 186 dividido por 2, nós sabemos que tem 93 números ímpares. Então, a gente vira para esse moço aí e fala: moço, tem 93 números ímpares nessa sequência de números. Tamo junto. Próxima questão, 6. O queridão lá nos diz: o primeiro termo de uma PA é 12 e o quinto termo é 24. Qual é a razão dessa PA? Pô, cara, se eu conseguir responder pro tiozão de cima aí quantos números ímpares tem, eu consigo te responder também, cara. O que ele falou pra gente? Que o nosso A1 é 12, que o nosso quinto termo é 24, que nós vamos usar como AN, e consequentemente o N vai ser 5, porque nós vamos parar a nossa sequência no quinto termo. Com esses dados, a gente aplica na fórmula do termo geral para encontrar a razão, que é o que ele está nos pedindo. Fazemos essa operação aqui. 24, que é o nosso AN, é igual a 12, que é o nosso A1, mais 5, que é o nosso N, menos 1, que é da fórmula, vezes a razão. Nós passamos esse 12 para o lado de cá subtraindo. 24 menos 12. Realizamos essa subtração aqui, 5 menos 1, 4. E multiplicamos pelo esse R, que vai ficar 4R. Mesmo esquema que eu falei lá atrás. Talvez vocês confundam, porque é um R aqui. Mas se a gente lembrar de como fazer a multiplicação quando era um X, a gente lembra que ficaria 4 vezes X, 4X. Aqui é a mesma coisa. 4 vezes R, 4R. Agora a gente está nessa situação aqui. Precisamos resolver essa subtração. 24 menos 12 dá 12. Repetimos o 4R. Chegamos que 12 é igual a 4R. Mas o cara não pediu pra gente 4 razões. O cara pediu pra gente uma razão, a razão só. Então a gente passa esse 4 dividindo. Temos que R é 12 dividido por 4. R é igual a 3. Então a gente vira para ele e fala: meu jovem, a razão dessa sequência ela é 3. Para fechar, tem essa mulher aqui que ela nos pergunta. Ela nos pede para encontrar o 100º termo da PA. E ela nos dá 3 termos, os 3 primeiros termos dessa PA. 100, 98, 96. Eu fiz um efeito sonoro aí antes, porque o meu telefone quase caiu no chão. E eu estou usando ele para ler os exercícios e o computador para poder fazer a resolução com vocês. Então ele quase caiu. Aí por um momento o coração gelou, mas está tudo sob controle. Então vamos lá. Nós sabemos que o nosso A1 é 100. Já sabemos a nossa razão também, que é 2. Por que 2? Porque se a gente pegar o segundo termo e subtrair do primeiro... Opa! Achei um erro aqui. A razão não é 2, a razão é menos 2. Ixi, eu resolvi errado. Mas aí a gente faz junto aqui porque eu resolvi errado, gente. Então vamos fazer junto aqui. Agora que eu tô vendo isso. A gente sabe que a razão é menos 2. Por que menos 2? Porque 98 menos 100 é menos 2. 96 menos 98 é menos 2. Eu tô te devendo 100, te pago 98, fico te devendo menos 2. Eu tô te devendo 98, pago 96, fico te devendo menos 2. Eu peço encarecidamente que vocês vão estar algumas coisas escritas aqui. A gente vai considerar algumas coisas, mas o resultado final vai ser diferente. Eu vou até fazer junto com vocês aqui. Porque a razão é menos 2, eu fiz o exercício como se a razão fosse 2. Sabemos que N é 100. Por que é 100?
porque ela quer o centésimo termo. O nosso último termo vai ser o centésimo, então ela quer o AN. Para encontrarmos o centésimo termo, o AN, devemos aplicar a fórmula do termo geral. Aí vai ficar a conta assim, só que aí agora a gente vai mudar algumas coisinhas aqui. Eu peço a compreensão de vocês. Pena que eu não consigo usar a ferramenta de escrever, porque eu não sei usar. Nós temos aqui que AN é igual a 100, que é o nosso A1, mais N, que é o 100, menos 1, que é o da fórmula, vezes, aqui a gente vai usar menos 2. A gente vai usar menos 2 porque a razão é menos 2 e não 2. Né? Então, nós temos, repetindo aqui, que a N é igual a 100. 100 menos 1, 99. 99 vezes, aí ficaria aqui, 99 vezes menos 2. Então, nós temos que a N é igual a 100 menos, esse mais aqui vai ser menos, galera, por causa daquele erro que eu já comentei. A N é igual a 100 menos 198. Logo, a N vai ser igual a menos 98. 198, 198 menos 100, 98. Só que como aqui menos 98, porque é menos 198. Eu buguei, então eu vou falar de novo. Né? Aqui a N é igual a 100 menos 198, porque eu errei aqui, usei a razão como positiva, mas a razão é negativa. Então nós temos 100 menos 198. Estou te devendo 198, te pago 100, no final eu fico te devendo 98. Então aqui é menos 98 e não 298. Eu queria pedir desculpa para vocês por ter errado nessa questão aqui, mas fica aquela observação que pode acontecer com muitos de vocês. Olha só, a gente erra um sinal e o resultado, que seria 298, passa a ser menos 98. Então, olha só o que um sinal, colocar um sinal de menos no lugar de um sinal de mais, pode fazer com a nossa conta. Olha isso. Eu queria pedir desculpa para vocês por causa desse erro. Queria pedir desculpa novamente, porque provavelmente eu vou estar falando muito rápido. Porque esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo nesse estilo, né? O segundo vídeo do dia, né, no caso. E é o segundo da minha vida também que eu faço nesse estilo de correção de exercício. Então eu queria pedir desculpa por vocês, porque provavelmente, com certeza, teve partes que eu falei muito rápido. Então eu peço desculpas. E numa próxima oportunidade eu vou falar um pouco mais devagar. Então a gente fica por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreenderem melhor esses exercícios e um pouquinho melhor a matéria. E até uma próxima oportunidade. Valeu, gente!